Gente, conforme eu havia avisado, nós estamos entrando aqui ao vivo para falar sobre o uso da literatura religiosa para a manutenção do machismo e dos tabus. Estou reiniciando a transmissão porque estava tendo um probleminha anteriormente, mas eu não quero perder tempo, já quero aqui iniciar e dizer que se você tem um pré-conceito já estabelecido de novidades ou de algo que foge do seu arcabouço ideológico, e você já tem aí uma pretensão a este preconceito, esse vídeo não vai ser muito bom para você. Agora, se você é aberto, né, a novas interpretações ou a algo que você nunca tenha ouvido antes, este vídeo vai ser de extrema riqueza para você. Já falando aqui, entrando já no assunto que eu quero falar, que vai ser bem denso essa transmissão, e aqueles que tiverem um pouco de distração não vão poder acompanhar o entendimento completo da transmissão, então eu te peço que tenha muita atenção ao que eu irei falar. Hoje eu separei especialmente este tema devido a tudo que eu tenho acompanhado e principalmente com essa mudança que nós estamos vivendo, né, deste século, desta nova era que é considerada já ou a terceira revolução industrial ou a era do conhecimento, onde nós temos aí vários adventos de ativistas para tentar defender uma causa, para que esta causa ou este público que é representado por esta causa seja ouvido. Mas o que eu tenho acompanhado durante toda a minha vida é o uso de uma literatura que ela é considerada uma literatura sacra, é uma literatura que ela já tem uma confiança histórica, ela tem uma confiança literária, ela tem uma confiança dos seus seguidores, e essa literatura ela é usada principalmente como verdade absoluta e como verdade de obtenção, né, dogmática e obtenção doutrinária das consciências que têm acesso a estes ensinos ou até a esta alienação que é causada através da exposição dessa literatura sem o devido conhecimento. Então, parece até difícil o que eu estou falando, mas eu vou explicar aqui bem detalhadamente aonde eu quero chegar. Primeiro ponto, o maior erro que acontece ao usar, por exemplo, uma literatura, que eu quero aqui citar Gênesis, por exemplo. Gênesis é o primeiro livro, né, de um compêndio de 5 livros que formam a Torá, que é conhecido aqui no Ocidente como Pentateuco, né? Penta já vem do número 5, Pentateuco, esses 5 livros que são considerados livros sagrados, tanto para a religião judaica, tanto para a religião católica e tanto para a religião protestante. Você tem ali algumas passagens ou algum conhecimento histórico também que é usado para os muçulmanos, para o Islã. Eles consideram muito ali também, por exemplo, o patriarca Abrão ou Abraão. Eles dão muito valor à história que está ali datada nesses escritos. Mas a primeira coisa que acontece é pegar uma literatura dessa sem você ter um filtro histórico e geográfico também, e o filtro de cosmovisão daquela época em que foi escrito aquele texto. Por exemplo, nós temos aí Gênesis, ele pode ser datado em até 2000 anos antes de Cristo, né? Se você pegar 2000 anos antes de Cristo e você assimilar a esta literatura para a interpretação dos dias de hoje, sem levar em conta esse filtro de para quem foi escrito, quem escreveu, qual era a consciência vigente na época, qual era o contexto cultural, qual era o contexto histórico, qual era o contexto antropológico, qual que era o contexto judiciário da época. Então, quando você pega esse texto ou esta literatura e transporta para hoje, 2017, 23 de maio de 2017, faz essa leitura sem ter este filtro, isto compromete totalmente o entendimento que esta literatura ou este texto queria passar às pessoas com a cosmovisão atrelada àquela época. Pontuando, vamos para o próximo tópico.
Quando você tem esta literatura e você entende para quem ela foi escrita, quem escreveu? Moisés. Moisés escreve o livro de Gênesis. Para quem foi escrito? Para o povo hebreu daquela época. Majoritariamente o povo era analfabeto. Quem tinha ainda um pouco de conhecimento da escrita e da leitura eram aqueles que tinham uma criação muito elevada em um grau social de exclusividade total, que era 100% exclusivo também do público masculino. Então você pega Moisés, esse estadista que é conhecido por todas as culturas, em todos os idiomas quase. E ele é um hebreu, né, que a história conta da manutenção da sua vida, que é jogado num rio, sobre uma arca, a princesa do Egito pega para criar. Ele é criado ali, né, ele é um imigrante na terra do Egito, é criado como estrangeiro, mas recebe a nacionalização, recebe a doutrinação da língua, da cultura, se torna, né, um príncipe daquele império egípcio que na época era um império africano. E aí você tem esse transpor, quando Moisés vai libertar, eu estou falando tudo isso de acordo com a literatura, tá? Quando ele vai libertar o povo, ele liberta o povo, tem todo aquele êxodo do povo que sai de 430 anos de escravidão para, né, a terra prometida, que foi a terra prometida pelos seus pais, pelos seus avós e posteriormente. Quando Moisés escreve todo esse acervo bibliográfico, quando Moisés escreve toda essa construção histórica do povo, ele inicia o seu primeiro livro que ele escreve, que é o livro de Gênesis, o primeiro livro que eu digo que nós temos conhecimento, né, desta disponibilidade que nos foi capaz de datar, capaz de conhecer. Claro que pode ter tido outros escritos que se perderam com o tempo e estão aí obsoletos e ninguém tem entendimento ou conhecimento deles. Mas Gênesis, quando Moisés começa a escrever Gênesis e fala, por exemplo, da criação, é claro que ali ele dá uma história de como foi criada a mulher e de como foi criado o homem. E principalmente nesta cultura judaica, a mulher ela não tinha nenhuma representação na sociedade. Ela não tinha nem voz e ela não tinha nem vez, conforme a Vanessa falou aí no comentário do meu aviso que eu iria fazer a transmissão. E para nós entendermos o porquê a mulher não tinha essa voz, não tinha essa participação, na cultura egípcia era totalmente diferente. As mulheres elas tinham participação na sociedade, as mulheres elas cuidavam da casa também, assim como também cuidavam de coisas relacionadas ao governo, de coisas relacionadas à interação social. As mulheres eram capazes de educar os seus filhos, tinham a responsabilidade e a incumbência de educar os seus filhos, como também em algumas ocasiões até de observar a legislação no âmbito social. Então, Moisés ele sai de uma sociedade egípcia que era muito evoluída em padrões étnicos, em padrões de jurisprudência, e quando ele começa com essa vida nômade, né, de obtenção desta terra prometida, eu não sei, e nós não temos exatidão de quando Gênesis foi escrito por este estadista, por este grande homem. Ele inicia ali dizendo que o homem foi feito e a mulher foi feita. Só que, como nós todos conhecemos, tem aquela primeira queda, aquele primeiro erro, aquele pecado original que é muito bem explícito ali em Gênesis 3. Eva é a mulher que transporta a culpa, o erro, o pecado para a humanidade. Então, quando você tem uma construção literária onde coloca a mulher como esse agente, né, promissor da entrada do pecado à humanidade, você pode imaginar a consciência da época, como eles olhavam para a mulher, né? Como eles olhavam a figura feminina. E é interessante que também, se nós fôssemos ler, né, o texto, a literatura de Gênesis com uma capacidade cognitiva elevada, você entenderia que aquilo ali também está falando de arquétipos, está falando de simbologias. Aquilo ali não é literal, não é que existia aquele paraíso com aquelas árvores, que uma era do bem e do mal, que produzia um fruto de alternância de consciência, outra era
da vida, o outro era agradável à vista e o outro era bom para se comer. Não. Inclusive eu falo isso no meu livro, se você quiser entender um pouco mais do que significam essas árvores, me procure. No meu livro Morte, uma meditação sobre a dor, eu falo bem a respeito do que significavam essas 4 árvores. Porém, ali naquele relato, quando Moisés escreve que o homem foi feito, e este homem se chama Adão, que traduziram para o nome Adão, Adão não é um nome. Adão significa terra vermelha, ou seja, aquele que veio do pó. E basicamente, por toda aquela construção e todas as informações que nós temos do livro de Gênesis, basicamente aquele paraíso e o Éden, ele ficava geograficamente ali na Mesopotâmia. Então, quando você tem que Adão é este ser que vem do pó, é este ser que vem da terra, o entendimento é que não é que o primeiro homem se chamou Adão. Está dizendo ali que a figura masculina vem da terra, que significa uma figura simples, que significa uma figura que é do chão aonde ela pisa. Nós homens do sexo masculino, somos seres que habitamos e pertencemos ao chão da onde nós pisamos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que neste escrito, e até pelo entendimento psicossocial da figura masculina, você entende que o homem é este ser simples, que o homem é a mulher. Outro entendimento fascinante que nós temos com a revelação deste nome, da construção de como foi feito esta criação do homem, o homem ele também não é muito subjetivo como a mulher. O homem ele é totalmente visual e é totalmente simples. Como assim visual? Vou te dar um exemplo básico. Quando que nós que somos casados, você que é casado, tem um exemplo que o livro Amor e Respeito fala de forma maestra, que é o seguinte: quando a mulher está no banho e ela vai sair para se secar, o homem olha para a mulher e ele vislumbra o corpo, as formas, ele vislumbra tudo aquilo que está disposto à sua frente para prazer, para obtenção de prazer, né? Já a mulher é diferente. Quando nós homens saímos do banho, a primeira coisa que nossas mulheres falam é: pisa no tapete, cuidado, acabei de secar o chão, não molha o chão, se seca no box. Por quê? A mulher não é este ser visual. A mulher é um ser muito mais complexo, que pensa em um cuidado que está muito além só daquilo que está disposto à sua visão. Outro ponto é que, por exemplo, o homem, quando ele entende que ele é o provedor, que ele vai à caça, que ele traz o pão, que ele traz o dinheiro, que ele traz o sustento, vamos dizer assim, ele acha que por esta atitude dele ser o provedor, a mulher tem que estar sobre a sua subserviência. A mulher tem que o conhecer e tem que o honrar. Mesmo se ele não entrega carícias, palavras de carinho, se ele não entrega atenção, se ele não entrega gestos de amor em forma de presentes, mesmo se ele é ausente a todas essas manifestações de afeto, só pelo fato dele ser o provedor, ele entende de que ele tem que receber essa honraria de sua companheira. Porque o homem, ele é muito objetivo. O homem não tem tanta subjetividade assim. Agora, é claro que Moisés, ele não tinha todo esse entendimento psicossocial, não tinha esse senso analítico tão elevado, até porque a época que ele viveu, as exposições de conhecimento que ele tinha não eram tão expandidas assim. Porém, a revelação que ele tem, a inspiração que ele tem, ele escreve que o homem veio da terra. Só que, se você pegar, por exemplo, este texto de Gênesis, para querer que um cientista em Harvard, em Oxford, em Cambridge, na PUC, na USP, na UNB, entenda a criação da humanidade por um texto bíblico que foi escrito há 2000 anos atrás para uma consciência, para uma época, representando figuras arquétipas, figuras simbólicas, figuras que não devem ser tratadas na literalidade,
você está querendo que esse cientista assine um atestado de imbecilidade. Porque esse texto ele não tem esse compromisso de trazer essa revelação científica. Ele tem o interesse de trazer essa revelação de consciência. Portanto, Adão não é este homem, primeiro homem que surgiu, Adão. Deus fez um boneco, soprou em suas narinas, aí então está o primeiro homem da humanidade. Não, Adão significa um homem que veio da terra, um homem que veio do pó. E aí então nós vamos à criação de Eva, que aí eu quero me deliciar e me perder no deleite de explicação da construção e da formação ou da evolução deste ser que é a mulher. A palavra usada ali em Gênesis é a palavra Shava ou Shavá, que significa viver ou vida. Quando está escrito ali que Eva, né, sai da costela do homem, o primeiro entendimento que nós temos que ter é que a mulher não é este ser simples. Ela não é o ser que vem do pó. Ela não é este ser que pertence ao chão que pisa. Não. Até porque a mulher é muito mais subjetiva do que isso. A mulher vem não daquilo que vem do chão. Ela vem daquilo que já veio do chão. Daquilo que já veio da terra. A mulher é muito além só da simplicidade de vir do pó. É isso que o nome Eva quer significar. E aí, segundo ponto, a mulher sai de dentro do homem para as mãos de Deus. Mas ela sai de dentro do homem após um sono profundo. E este sono profundo nos traz a mensagem do inconsciente. Porque este homem, este ser simples, de dentro dele, da sua inconsciência, do profundo, do âmago, né, da sua subjetividade que ele nem mesmo conhece, brota, sai um ser vivente, sai um ser que se expressa, sai um ser humano, mulher. Só que durante todos esses anos que se passaram, pegaram essa interpretação da criação da mulher como que se ela só saísse da costela do homem. Mas não pegam que ela sai da subjetividade da criação, que ela sai do inconsciente, que ela é esse produto muito mais profundo do que o ser simples homem, macho. E aí então, aonde com essas traduções e com essa explanação é criada toda essa doutrina de que a mulher é auxiliadora, co-auxiliadora, ela é segunda na criação, ela não é primeira, ela veio depois, ela é de uma matéria que já era produzida, porque veio do osso, né? Ela já é matéria-prima de outra matéria-prima, não. Até porque se o homem nunca tivesse dormido, a mensagem que traz é essa, se o homem nunca tivesse dormido, não teria como sair esse ser de dentro dele. Porque quando nós dormimos também, o nosso subconsciente fala, o nosso subconsciente jorra imagens. Eu tenho vários vídeos falando a respeito disso, depois vai no meu canal que você vai ver o poder do subconsciente, as imagens, de como o nosso subconsciente pega imagens arquétipas que nós nem mesmo antes tínhamos a interpretação e jorra, né, no nosso limbo, no nosso estado profundo de consciência, para que nós tenhamos ali uma descarga, né, no nosso inconsciente, para não ficarmos loucos, para que através dessa subconsciência nós podemos também nos interpretar através da interpretação destes sonhos que tem grandes significações no nosso cotidiano e na nossa existência. Prosseguindo, Eva, ela vem muito mais do inconsciente do que da costela. E é interessante que após a criação, ou o surgimento, ou a evolução, ou a percepção desse ser, o homem dá um clique, ele dá um grito, e ele diz, até que enfim. O texto fala isso. O texto diz que quando Adão, este ser da terra, olha este ser psíquico, percebe esse ser psíquico, ele diz, até que enfim, tchan, deu clique, caiu em si. Por quê? Até que enfim saiu daí de dentro. Até que enfim essa complexidade que eu não entendo está representada em um ser, mulher.
Só que aonde nós iremos ouvir uma mensagem desta? Aonde nós iremos ter um conhecimento desse? Sendo que a religião se mantém nesse patriarcado. A religião, ela vive, ela se ostenta nesse patriarcado, aonde exclui toda essa revelação maravilhosa. Você pega uma literatura dessa que aparentemente é uma literatura simples, mas que traz tanta verdade, tanta revelação, mas que infelizmente é tido como uma alienação, ensinada, né, com o propósito de alienação que necrosa qualquer mente antes sã. E continuando, com o passar do tempo, é claro que na história a mulher ela se desenvolve em tarefas domésticas. Ela se desenvolve em tarefas que tem muito mais a ver com a humanidade, com a subjetividade da sociedade, do que com a objetividade de uma vida simples, que é o quê? Caçar, plantar. Caçar, plantar, colher. Caçar, plantar, colher. Caçar, plantar, colher. Caçar, plantar, colher, proteger. Caçar, plantar, colher, proteger, brigar, lutar, guerrear. Então você vê que o homem, Adam, este ser que é representado por Adam, que foi traduzido como Adão, que não é o nome. O nome são simplesmente símbolos, arquétipos, símbolos de sociedade, símbolos de representação humanitária. Quando você tem a mulher, por exemplo, sendo representada por tudo isso que eu já disse, essa subjetividade, essa capacidade muito mais desenvolvida de percepção, essa evolução de alma muito superior ao simples ou à simplicidade do homem, este homem terra, você tem o homem se desenvolvendo completamente como instinto. Você tem as figuras humanas, né, primordiais da era de bronze, da era do bronze, por exemplo, com homens que se desenvolvem com a caça, homens que são patriarcas, homens que são grandes pastores. Você tem a evolução e o desenvolvimento dessas profissões, dessa cultura pastoril, agrícola. Então o homem, quando ele se desenvolve mais neste instinto, a mulher se desenvolve muito mais o quê? Na psique. Enquanto o homem, por exemplo, está lutando para trazer um veado que ele acabou de caçar, a mulher está se preocupando em extrair das ervas temperos. A mulher está se preocupando em tirar da rosa perfumes. A mulher está se preocupando em tirar, por exemplo, de moluscos remédios medicinais. Enquanto o homem está se preocupando, por exemplo, em conquistar um outro pedaço de terra, a mulher está se preocupando em uma decoração de uma casa, de uma cabana. Ela está se preocupando na facilidade da vida dentro daquele local. Ela está se preocupando na proteção e na educação de seus filhos. Ela está se preocupando no humor, né, dos seus pertencentes familiares. Ela está se preocupando na satisfação do ego de alguém que está próximo a ela, na própria capacidade de se doar, de se anular, para que essa pessoa possa estar se evoluindo como um ser existencial. Então, durante todo esse processo, você tem, claro, a evolução e o desenvolvimento da força e o instinto do homem, e aí você tem a evolução, claro, da subjetividade e da interação da alma da mulher. Por quê? Porque a sociedade, desde o início do primórdio, que nós temos relatos aí de arqueólogos, de antropólogos, seja qual for a ciência que estuda e pesquisa, né, os primórdios da nossa civilização, a civilização, principalmente liderada por homens, é uma civilização pragmata. Ou seja, suas raízes elas são vinculadas totalmente a tudo aquilo que a natureza pode me entregar. Eu vou lá e extraio por força, ou seja, por violência. Já a mulher, dentro deste contexto, com esse instinto, com essa guerra, com essa brutalidade do homem, você entende a mulher escolhendo lutar guerras onde ela não vai precisar usar força, onde ela não vai precisar usar seu corpo, onde ela não vai precisar usar coisas que cansam. Porque a mulher, desde o primórdio, né, de sua evolução, de sua composição genética, de sua composição de alma, seja o que for, ela é este ser muito mais subjetivo. E é interessante que
Na literatura hebraica, na literatura judaica, é a mulher que traz este pecado ao homem, mas eu não interpreto como a mulher que trouxe o pecado ao mundo. Eu interpreto que a mulher, ela é tão subjetiva, tão intelectualmente mais superior, ela é tão mais completa em ser, que ela é capaz de dialogar, ela é capaz de negociar e é capaz de ser enganada também. Porque o texto também diz que é uma serpente que a engana, que claro, ele não é serpente, é um arquétipo também que eu falo no meu livro sobre. A mulher tem essa capacidade de negociar, de ser enganada, a ponto de que o homem, né, quando diz o relato, a literatura, que ela vai entregar o fruto ao homem, ela simplesmente o entrega. Adão não pergunta, Adão não se entrega a uma negociação, Adão não tem uma objeção consciente, Adão nem se coloca à disposição de um diálogo ou uma discussão, ele simplesmente pega. Por quê? Porque a mulher já antes o comeu. O homem é assim. Aquilo que a mulher já prova e atesta, o homem também atesta, porque a mulher é muito mais evoluída, até nesses patamares subjetivos de calcular para receber ou adquirir algo. Quer ver um exemplo? O homem, durante um ano, ele pode ter centenas de filhos. Basta ele se entregar a essa disposição sexual para produzi-los. Já a mulher, ela só pode ter um filho ao ano. E enquanto o homem pode ter centenas de filhos, se dispor a esse desvaneio sexual para produzir centenas de filhos, é impossível para o homem macho criar afeto e vínculo emotivo com todos os filhos que ele produziu. Já a mulher não. A mulher, como ela pode ter só um filho ao ano, isso significa que este ser mulher, quando ela está impossibilitada, né, vamos dizer assim, de ter essas centenas de crias ou de filhos que o homem tem, ela tem a oportunidade da introspecção afetiva. Porque enquanto um feto cresce dentro dela, ela desenvolve esse afeto, ela desenvolve muito mais a subjetividade, ela desenvolve a empatia, ela desenvolve o altruísmo, ela desenvolve o cuidado do próprio corpo, porque o feto, ele é um ser indefeso, até então não tem a consciência para se defender, e biologicamente é totalmente dependente daquilo que a mãe induz. Apesar do feto ser o agente ativo na gravidez, mas a informação que eu quero trazer é, até nisso, nós temos que entender que aquele relato que diz que o homem veio da terra, Adão veio da terra, e Chava, né, o Chavá, veio da costela, traz toda essa significação de toda essa decorrência que eu estou trazendo para nós hoje, interpretando essa literatura maravilhosa. Outro período que nós temos que avaliar é o período da maternidade. Porque enquanto o homem, por exemplo, nasce o seu filho, e o filho praticamente não depende biologicamente do pai para se desenvolver, depende sim da mãe, porque ali ele tem que se alimentar do leite materno, que é o composto, né, nutricional ou rico em nutrientes mais complexo e desenvolvido que a humanidade tem, né, conhecimento, que é o leite materno. Ele alimenta, ele protege, ele desenvolve. O feto, a criança, o recém-nascido, o bebê, depende da mãe, né? Ele tem ali no seio da mãe aquela significação de prazer. Ele tem ali no seio da mãe aquela significação de alento. Ele tem no seio da mãe a significação de que ele vai ser alimentado quando algo está queimando na barriguinha ou no estômago, que ele nem sabe o que é barriga, não sabe o que é estômago, ele só sabe que dói, que faz mal, se sente fraco, chora, mas a mãe está ali para entregar aquele leite que a nutre. Então, enquanto o homem pode sair nesse desvaneio, dissoluto, sem se preocupar com sua prole, com seus filhos, a mãe não pode, porque o filho depende dela. Então, na construção, no desenvolvimento da humanidade, nós temos este papel, que é um papel que foi desenvolvido pela mulher, que graças a elas nós temos uma humanidade hoje, nós temos uma sociedade. Prosseguindo.
Você pode perceber agora, falando, contextualizando um pouco, na Operação Lava Jato que teve. Quantas mulheres foram presas e acusadas de corrupção? Poucas. Se você vê o quantitativo percentual de comparação, a quantidade de homens que foram presos e indiciados nessa Operação Lava Jato supera ao número de 100 vezes mais ou 10 vezes mais do que o número de mulheres que foram indiciadas e presas. Por quê? Até para a entrega de uma corrupção, a mulher é um ser mais subjetivo. Isso pode significar que ou as mulheres sabem ser corruptas na política, de modo que não serão pegas, e o homem é burro demais para esconder os seus rastros, ou a mulher ela é muito mais pretensiosa à honestidade do que o próprio homem, que é esse ser simples, esse ser, opa, dinheiro, propina, forma de enriquecimento ilícito. Agora, a mulher não. A mulher já está mais preparada a vencer as etapas. A mulher já está preparada a percorrer o caminho, né, da construção de um patrimônio, de um caráter. A mulher já está mais preparada a essa manutenção de uma vida, seja na escassez ou na pobreza, está muito mais preparada do que o homem. Então, entendendo que Adão e Eva são simplesmente nomes simbólicos que significam todos esses arquétipos psicossociais, que significam toda essa simbologia psicológica, essa simbologia de natureza, de expressão social. Quando você entende isso, sentou a revelação na sua mente. Aí você passa a interpretar a evolução de um povo através de um escrito. E eu te digo, o povo hebreu, o povo israelita, o povo judeu, tinha capacidade cognitiva de capacidade. Então, como era a interpretação deles? A interpretação deles era uma interpretação visual e pragmática. E na construção deste povo, este povo, basicamente, no início da sua história, era um povo tribal. Era um povo tribal. Quem eram os líderes das tribos? Homens. Você tem um organograma de liderança dessas tribos. É sacerdote. Não tinha sacerdotisa. É profeta. Não tinha profetisa. Era juiz. Não tinha juíza. Era sumo sacerdote, o top de todos. Não tinha sumo sacerdotisa. Então, você tinha reis, não tinha rainhas. Israel nunca teve uma rainha. Por quê? Por essa construção literária também. Porque através da capacidade imaginativa e da capacidade que eles tinham de ouvir, né? Aqueles que tinham acesso à escrita, liam toda essa literatura, transpassavam ao povo, ainda transpassavam que a mulher era esse ser subserviente, esse ser que trouxe o pecado ao mundo, era esse ser que você tem que andar com o pé atrás, é esse ser audacioso, é esse ser que ouviu a serpente. E aí então, quando você vai tendo a construção de uma civilização em cima de uma literatura aonde coloca a mulher sobre essa subserviência, cada vez mais você vai ter a predominância do instinto masculino, da força masculina, da ideologia, cosmovisão, da simplicidade consciente masculina. E aí quando você vê a civilização judaica crescendo sobre esse ímpeto masculino, e é um ímpeto masculino que é de ego inflado, que é um ímpeto masculino que não tem uma estratégia de guerra bem definida, que é um ímpeto masculino que tem desvaneios sentimentais curtos, mexeu comigo, eu mexeu com minha irmã, eu vou matar sua família inteira. Por quê? Se fosse, eu digo isso por mim, se fosse uma nação governada por uma mulher, eles pensariam duas vezes antes de entrar numa guerra, teriam estratégias militares muito mais subjetivas do que as estratégias objetivas do homem. Eles teriam... você vê aí no Game of Thrones, por exemplo, um exemplo básico. Se você não viu, veja. Game of Thrones, a rainha de fogo, a rainha dos dragões, foi a que prevaleceu. Ou então você vê aqui
que eu esqueci o nome, a única que ficou da família que é contra os Starks, prevaleceu também. Ou seja, a mulher é muito mais ardilosa e paciente até para estratégias militares. Por quê? Porque ela entende a subjetividade da consciência masculina. Ela entende os processos, ela espera, ela calcula, ela, por algum momento, até se coloca em uma posição mais desfavorável, porque sabe de todos os processos conscientes da figura masculina, que é uma figura simples. Outro ponto. Você vê a construção dessa sociedade colocando a mulher sempre como subserviente, sempre como segundo passo, como segundo plano. Você vê, por exemplo, na genealogia, né, de Jesus Cristo, todas as mulheres que estão na genealogia lá são mulheres que tinham uma figura social deturpada. Você tem Raabe, você tem Tamar, até a própria Ruth, né? Tem uma imagem deturpada, tem que se deitar, né, implorar casamento aos pés de Boaz para Remi. Você tem até Maria, né, que teve a sua fama como adúltera enquanto ela se escondia, né, a sua gravidez, que era uma gravidez que anunciaram lá na época, que veio do Espírito Santo, que não tinha a participação do zigoto masculino, não veio pela via de relação sexual. Então, quando você tem a construção dessa humanidade, dessa sociedade, dessa religião, dessa cultura, dessa história, e aí você tem o empréstimo dessa cultura, né, gera uma outra, que é a cultura católica, que é a cultura que desce para o Ocidente, que desce para o Brasil, desce a cultura também protestante, que tem o entendimento dessa literatura veterotestamentária e compreendem que essa história, a criação, a queda, que quem causou foi a mulher, que entende que no processo você não tem a participação da mulher em decisões de tomadas de decisões difíceis, não tem a participação da mulher no reinado, não tem a participação da mulher na primazia da sociedade. Como que você quer que adeptos dessa religião, que famílias que cresceram dentro dessa religião possam ter um entendimento do papel real da mulher? É claro, vão entender que a mulher é subserviente, é auxiliadora, é cooperadora, porque citam passagens, por exemplo, vou dar um exemplo, Salomão. Cara, o que Salomão pode ensinar para mim no quesito sexual ou no quesito de família? Nada. Ah, mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus? Não. A palavra de Deus para mim é Cristo encarnado. Salomão teve mais de 1000 mulheres. Teve centenas de esposas, centenas de concubinas. Se entregou a desvaneios sexuais. Não tinha uma figura paterna reconhecida pelos seus filhos. Se entregou à adoração de vários deuses. Negou o monoteísmo que seu pai, né, outrora era bem firme e íntegro, né, na sua disposição de fé. Agora, Salomão escreve um conselho para casais, eu tenho que entender, tô lendo, entendo, poxa, isso pode ser aplicável à minha vida, mas se eu pegar o testemunho da vida dele, não pode ser aplicável em nada neste quesito. Por quê? Porque foi um homem totalmente entregue aos deleites e desvaneios sexuais. Se você tem um vô, um pai, um parente, um primo, que tem um testemunho de vida, que tem um parâmetro, né, social muito mais plausível e idôneo do que Salomão, escute eles. Não precisa pegar uma literatura que está ali em um compêndio de livros que se chama Bibles e dizer aqui é a palavra de Deus. Não, essa é sobre isso que eu estou falando neste texto, neste vídeo, sobre você interpretar uma literatura religiosa para a manutenção de um tabu, para a manutenção de um machismo, para a manutenção de uma misoginia. Porque a cultura judaica cristã é uma cultura machista, como eu já expliquei há muito tempo atrás. Porém, o próprio Moisés se rendeu a uma mulher e foi amaldiçoado por isso. Você vê em Números, Miriam e Arão o amaldiçoando. Por quê? Porque ele estava com a mulher etíope, né? Uma mulher negra, devia ser linda, porque Moisés, um estadista, um sacerdote, que tinha acesso a qualquer uma das mulheres que ele podia apontar e dizer, vem, você é minha, se apaixona por uma etíope, que a sua própria família discriminava e o amaldiçoava. Você imagina como ela não deveria ser bela. Você tem Salomão.
se perde aos encontros de uma mulher. Você tem Davi, se perde aos encantos de uma mulher. Você tem Sansão, se perde aos encantos de uma mulher. Você tem o rei Senaqueribe, se perde aos encantos de uma mulher. Você tem Alexandre o Grande, que se perde aos encantos de uma mulher. Você tem Einstein, se perde aos encantos de uma mulher. Você tem Hitler, que era casado com Eva Braun, mas amava a sua sobrinha. A sua sobrinha, o nome dela é difícil, é Geli Halban. Geli ou Geli Halban, que era a sua sobrinha, que aí quando a sua mulher descobriu que ele era apaixonado por ela, tentou suicídio várias vezes. E Hitler só se casou no final da vida por pressão religiosa, porque ele mesmo amava era a sua sobrinha, que teve que ser exilada, que teve que fugir por pressões políticas e ameaças de vida. Ou seja, grandes homens, grandes estadistas, gênios, líderes, generais que tinham poderes, que tinham reinados, que tinham pessoas em suas mãos, se rendiam ao encanto de belas mulheres. Por quê? São estes seres muito mais evoluídos, subjetivamente, do que o homem. Chegando em Jesus Cristo, para encerrar o vídeo, que ficou bem extenso, eu vou ter que continuar a parte 2, você tem Jesus, que é a plenitude da criação. Jesus é Adão e Eva junto. Apesar de dizer que ele é o segundo Adão, não é o segundo Adão. Jesus é o segundo Adão, é o segundo homem ser que está no pó, que vem do pó, que tem essa matéria, porém ele é a plenitude total da vida, Shavá, Eva. Ou seja, em Jesus eu tenho a plenitude da manifestação do homem e da mulher. Eu tenho a plenitude da manifestação da subjetividade com a objetividade. Eu tenho a plenitude da manifestação da inconsciência que eu não conheço, do subconsciente que me domina e eu não sei, da plenitude da consciência da vida, porque ele afirma que eu sou. Eu era e eu serei. Eu e o Pai somos um. Ele morre, ressuscita. Fato histórico. O que ele vive é a palavra. O que ele ensina é a... Então em Deus eu não tenho sexo masculino, não tenho sexo feminino. Em Deus não há judeu, não há gentio. Não há homem e nem mulher. Não há escravo e não há livre. Todos são diante daquele Deus que dispôs toda a criação para que o experimentasse por interiorização de consciência. Um beijo para vocês. Obrigado, Louro, Alexandre, Jeff, Felipe, a Lu Mesquita, o Rainer, o Márcio Diogo, o Luciano Carlos, o Márcio, a Márcia, a Hebe, a Ana Lídia, o Leonardo, a Bia e o Marcão. Eu deixo esse vídeo aqui, compartilhe e aproveite o conhecimento.